irmãos, é Mateus 5, do verso 13 ao verso 16. Vamos ler ele todo, depois a gente vai entender. Mateus 5, verso 13. Vós, disse Jesus, vós sois o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Bem, primeira coisa que precisamos entender desse texto, com quem Jesus está falando aqui? Quando ele diz, vós sois, vós quem? Esses a quem Jesus se dirige são os discípulos, são os cristãos, são os salvos. Por que é importante dizer isso? Porque sem essa compreensão, você vai pensar que todos que habitam no mundo são sal e são luz. Não. Apenas os que estão em Jesus Cristo são sal e são luz. Sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, esses versículos que lemos trata da missão que a igreja tem neste mundo ou nesta terra. Qual que é a nossa missão? Você sabe que estávamos perdidos e Cristo nos achou, Cristo nos salvou, Cristo nos deu o seu Espírito, mas Ele fez isso com um propósito. Ele fez isso e nos deu uma missão, e essa missão está muito bem resumida nesse texto que lemos. Qual é a missão da igreja no mundo? Ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Primeira coisa que eu quero pensar junto com vocês, que é do versículo 13 e 14, vós sois o sal e vós sois a luz, é o seguinte. Um sal. Pense você num pacote de sal. Ele tem algum benefício se ficar guardado dentro de um armário? A única coisa que ele vai fazer guardado dentro de um armário é ocupar espaço no armário, na despensa. Porque ele não foi feito para ficar guardado dentro de um armário. É a mesma coisa uma lâmpada, trazendo aqui para a luz artificial. Qual é o sentido de você pegar uma lâmpada e não conectá-la no soquete, deixar guardado dentro de um armário? Serve para quê? Apenas para ocupar espaço. O sal só vai fazer sentido o sal se ele for usado. A lâmpada, a luz só vai fazer sentido se ela for o quê? Usada em favor de outro. Tanto o sal quanto a luz servem para beneficiar outras pessoas. Trazendo isso para a nossa vida cristã, Jesus Cristo não me salvou para que eu fique isolado no meu mundinho, isolado na minha bolha, isolado ali na minha vidinha, sem me preocupar com as demais pessoas. É até engraçado, eu estava estudando isso recentemente, que quando a gente fala da igreja de Cristo,
A igreja de Cristo tem uma relação dupla com esse mundo. Primeiro, a igreja não pode se envolver com esse mundo. Segundo, a igreja deve se envolver com esse mundo. Olha como é estranho. É uma relação de não e sim. Em que sentido a igreja não deve se envolver com esse mundo? No sentido de praticar as obras erradas que este mundo pratica. Então a igreja deve ser santa. O que é ser santo? É ser separado do mundo. Porém, a igreja deve se envolver com o mundo. Em que sentido? É levando Jesus para as pessoas que habitam neste mundo. Olha que interessante. Então devemos sim fugir desse mundo, no sentido das práticas erradas, mas devemos sim também nos envolver com esse mundo, no sentido de testemunhar a Cristo. Se isto não fosse verdade, quando fomos salvos, Jesus iria nos tirar do mundo naquele exato momento. O que seria muito mais fácil para a gente. Se o Senhor não quisesse que nós nos envolvêssemos com esse mundo no sentido de testemunhar acerca dele, no momento que você creu em Jesus, o que Jesus teria feito com você? Arrebatado você. Esse aqui eu salvei, agora eu vou trazer para mim. Mas não, ele nos deixa aqui. Para que sejamos sal da terra e para que sejamos luz do quê? Então o sal e a luz só servem se for para beneficiar outras pessoas. Vamos pensar um pouquinho no sal? Muito se tem a meditar sobre a questão do sal. Mas vamos pensar em alguns propósitos ou alguns efeitos do sal. Falando do sal, aquele sal que a gente costuma ter em casa. Primeira coisa, o sal tem um poder de conservar, tem um poder de preservar. Tanto é que no mundo antigo, não tão antigo, se usava muito sal para conservar o alimento, uma vez que não tinha geladeira, refrigeração. Basta você olhar, por exemplo, para a famosa carne seca, né? Ou charque. O que é aquilo? É uma carne cheia de... E ela fica fora da geladeira e não estraga. Você quer ver um outro exemplo? O bacalhau. Se você pegar um peixe normal, você pega ali, compra ali no mercado uma tilápia. Fala aqui da tilápia porque eu gosto muito de tilápia. Você pega ali uma tilápia fresca, deixa ela fora da geladeira para você ver. Vai estragar. Agora pega um bacalhau, pega aquela sardinha, que geralmente nos mercadões municipais vende muito aquela sardinha, é puro sal. Aquilo ali você pode deixar fora da geladeira. Por quê? Porque o sal preserva. Quando Jesus diz, vós sois... um detalhe. Por que os alimentos industrializados, eles duram tanto tempo? Porque tem muito sal ali trazendo a preservação, a conservação. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está dizendo que nós, como igreja, somos responsáveis pela conservação dessa terra. Às vezes a gente liga a televisão e a gente fala assim, poxa, como esse mundo está perdido. Mas eu digo a você que por conta de nós, igreja, sal, esse mundo não está pior. Compreende? Se não fosse a igreja de Cristo nesse mundo, o que acontece hoje não seria nada comparado do que iria acontecer. Nós somos o sal, nós conservamos, nós preservamos. Um outro ponto importante sobre o sal ele dá sabor, ou ele realça o sabor do alimento. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que nós temos dois tipos de pessoas no mundo. E também dentro da igreja, porque nem todos que estão dentro da igreja, são salvos. Nós temos aquele tipo de pessoa que faz mal a outras. Mas nós temos aquele tipo de pessoa que faz bem a outras. Quando Jesus diz, vós sois o sal,
tem a conotação de dar sabor. E o que é dar sabor à vida da outra pessoa? É abençoar a vida da outra pessoa. Nós, como cristãos, temos o papel de fazer bem aos outros. Não apenas com obras sociais, mas com a nossa presença. Pare um pouco e pensa, a sua presença tem feito bem ou mal para as pessoas? Quando você chega lá no seu trabalho, as pessoas se alegram? Ou as pessoas, poxa, lá vem a encrenqueira. Lá vem, olha só, reclama. Lá vem a nuvem negra. Qual dos dois você tem sido? Porque o cristão, ele dá sabor. Onde ele chega, ele abençoa as pessoas. Por isso, pessoal, que é preciso dizer que ser cristão não tem nada a ver com ser chato. Você sabia que as pessoas têm uma visão, e a culpa não é das pessoas, mas do mau testemunho dos cristãos, de que ser cristão é algo chato, é algo pesado, de que se você é cristão, você não pode fazer nada, você não pode se divertir, você não pode sorrir. Até hoje, algumas igrejas, principalmente de linhas pentecostais, mais rígidas, elas têm uma questão de costumes tão radical, que não tem nada a ver com a Bíblia, que torna a vida daquele crente e dos que o cercam uma vida pesada. Não assista televisão. Você sabia que até hoje tem pessoas que encaram a televisão como algo do diabo? Encaram, por exemplo, determinada roupa como se fosse algo do diabo. E isso é pesado, isso traz um peso ali pro... Imagina você, dentro da sua casa, só você vem na igreja, os outros não. E as pessoas olham para você e falam, poxa, a minha mãe só implica, a minha mãe, ela vive, sabe, com coisas que não tem fundamento bíblico. Ser sal da terra significa abençoar as pessoas, fazer bem às pessoas, trazer leveza. Você sabia, pessoal, que é difícil a gente encontrar um cristão rindo, sorrindo, e era para ser a coisa mais natural. Você já deve ter trabalhado, vivido com pessoas de dentro de igrejas, desculpe a expressão, mas que parece que está com dor de barriga, que vive com a cara fechada, que vive, né, eu sei que cada um tem um jeito, tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais abertas, mas eu estou dizendo, não sei acho que vocês entenderam, né? Para a gente não tomar muito do culto aqui. Dar sabor é abençoar a vida das outras pessoas. Um outro ponto importante sobre o sal é que ele tem um poder de despertar sede. Quando nós comemos algo que tem sal, nós ficamos com sede. Sabe, meus irmãos, o fato de nós como cristãos sermos o sal da terra e abençoarmos e fazermos bem aqueles que nos cercam, as pessoas que convivem conosco, o Senhor começa a trabalhar no coração delas por meio do nosso testemunho para despertar dentro delas sede pelo Deus que nós servimos. É tão triste quando dentro de casa tem um filho que olha para o pai, o pai vai na igreja, e o filho fala assim, eu não vou na igreja não, para quê? Para ser igual ao meu pai? Eu não vou na igreja não, para quê? Para ser igual à minha mãe? Isso é horrível. Isso deveria ser algo a se envergonhar. O meu filho me chama para ir na igreja, mas eu vou na igreja para quê? Quer dizer, a pessoa, pelo mau testemunho dela, por ela não cumprir o seu papel de sal, ao invés dela atrair as pessoas para a igreja, para Cristo, elas acabam o quê? Afastando. Então, essa questão do crente ser mal visto, o problema não está nos olhos das pessoas, mas está no mau comportamento daquele que se diz um crente, um verdadeiro cristão. Bem, a questão do sal eu queria parar aqui, já a gente vai voltar nele, mas vamos pensar um pouquinho na luz. Porque Jesus não falou apenas que somos sal da terra, ele disse que somos a luz do mundo. Vamos pensar um pouquinho na luz. Primeiro, isso é importante. Vocês podem até ler comigo de novo o versículo 15? Igualmente, não se acende uma lâmpada ou uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto,
Ao contrário, coloca-se no velador e assim, vocês podem repetir comigo? Ilumina todos que estão na casa. Olhe para mim, meus irmãos. Quando Jesus diz, vós sois a luz, ele está dizendo que temos um papel de iluminar, não de brilhar. Isso é importante. Jesus diz que somos a luz para iluminar, não para brilhar. Tem pessoas que elas querem brilhar, elas querem ser famosas, elas querem ser superstars do mundo evangélico, ela quer a glória para si. Você já deve ter visto pessoas que tudo que elas fazem é para atrair o olhar das pessoas para ela mesma, como se ela quisesse fama. Como se ela quisesse honra. Quisesse não, ela quer. Ela quer brilhar. Meus irmãos, não fomos chamados para brilhar, fomos chamados para iluminar. Iluminar tem a ver também com abençoar a vida das outras pessoas. O segundo ponto importante é que a luz, ela serve como guia. Vamos dizer que você está num ambiente totalmente escuro. Já aconteceu com você, acaba a luz, vira e mexe no nosso bairro, acaba a luz, e você está tudo escuro. Se aparecer ali uma luz, acendeu, você vai atrás. A luz serve para guiar a gente. A gente não vai para onde está escuro, a gente vai para onde está claro, para onde está iluminado. Nós, como cristãos, como luz do mundo, o Senhor diz que o nosso papel é de iluminar as pessoas. Em outras palavras, de guiar as pessoas até Jesus Cristo. Pessoal, o nosso mundo, o mundo que vivemos, está em trevas. Ou você tem dúvida disso? O mundo que vivemos está escuro. Nós, como cristãos, somos a luz. As pessoas têm que olhar para a gente e nos enxergar como guias que vão levá-las até Cristo. Como que a gente faz isso, pastor? Bom testemunho e também pregando o Evangelho. Quando nós falamos de Jesus para alguém, é como se a gente estivesse acendendo uma lâmpada, uma luz para aqueles que estão em trevas. Um outro ponto importante sobre a luz é que a luz nos traz... A luz pode ser enxergada como um símbolo de esperança. Já viu aquela expressão assim, ó? A luz no fim do túnel. O que significa a luz no fim do túnel? Esperança. Eu estava desesperançado. A luz no fim do túnel é a esperança. Nós, como luz do mundo, devemos mostrar a este mundo que há esperança. Não para o mundo. Porque, biblicamente falando, esse mundo vai melhorar ou vai piorar? Ele vai piorar. Mas em que sentido nós temos que mostrar às pessoas que há esperança? Que há esperança após este mundo, além deste mundo, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Vocês estão vendo, pessoal, que tanto o sal quanto a luz, o que o Senhor Jesus está dizendo é que a nossa missão tem a ver com as outras pessoas, em abençoá-las neste mundo e também guiá-las para o reino dos céus por meio da pessoa de Cristo Jesus. O mundo vê Deus? Ou melhor, alguém vê Deus? Não vê, mas as pessoas nos veem. E a Bíblia diz que somos embaixadores de Cristo. O que é ser embaixador? É ser um representante. Inclusive, a expressão cristão significa um mini Cristo. Ser cristão é ser um mini Cristo. A gente vai estudar isso no livro de Atos, quando foi que a igreja começou a ser chamado de cristão. Mas o fato é, quando Jesus nos salva, Ele nos conforma e nos faz nos parecer mais e mais, cada dia mais com Ele. Então as pessoas não veem Jesus, mas elas veem a gente. Por isso que devemos testemunhar, por meio de caráter e também por meio de palavra, o Cristo que nós servimos. Amém, meus irmãos? Mas ainda pensando sobre ser o sal da terra e a luz do mundo, sem Jesus, ouça isso, sem Jesus, nós somos como um sal insípido.
e como uma lâmpada queimada. Me responda rapidamente, para que serve um sal insípido? O verso 13 diz, para nada senão para ser pisado pelos homens. Uma pessoa sem Jesus, ela está morta. Para que serve uma lâmpada queimada? Você está lá na sua casa, de repente você vai acender a luz do banheiro, não acende. Aí você tira lá, você mexe, queimou. Você vai fazer o que com aquilo? Tem gente que é tão... que ela vai tentar consertar a lâmpada. Mas o normal é jogar o quê? Não, presta para quê? Para nada. Meus irmãos, a gente só tem valor quando estamos em Cristo. Eu queria citar com vocês um texto, e eu acredito que vale até a pena abrir. É facinho, quer ver? Ó? João 15, verso 5. Abre aí rapidinho. Nós estávamos em Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque às vezes a gente lê Jesus falando, vós sois o sal da terra, a luz do mundo, a pessoa começa a se achar, né? Ah, então eu sou demais, eu sou a luz, eu sou o sal. Mas veja o que Jesus falou aí em João 15, verso 4, pode ser o verso 4, o evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ouça com atenção, nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Aí ele vai dizendo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Agora eu quero que vocês repitam comigo. Diga, pois sem mim, nada podeis fazer. Jesus está deixando claro, sem mim, vocês não servem para nada e vocês não podem fazer o quê? Nada. Por isso eu repito, sem Cristo somos como um sal insípido e uma lâmpada queimada, que não serve para nada. Isso nos leva a um segundo ponto. Preste atenção, que nós já estamos encerrando a mensagem. A glória em sermos o sal e em sermos a luz, a glória é totalmente dele. Uma vez que sem ele somos sal insípido, somos lâmpada queimada. A glória, ouça isso, é totalmente dele. Eu quero dar um exemplo, um do sal e o outro da luz. Quando você faz ali uma refeição, um jantar, você prepara ali, você tem que botar sal. Senão, acaba com tudo. Pode usar o melhor tempero, se não botar sal, não vai ter sabor. O sal é indispensável. Mas eu pergunto a você, quando é que o sal ele é elogiado por aqueles que comeram? Do tipo assim, você come aquela rabada, pastor, rabada, eu particularmente gosto, uma rabada com polenta, assim, uma delícia. Minha mãe fez um tempo atrás, ó, delícia. Aí você comeu, aí você olhou assim para quem cozinhou e falou assim, ó, que sal, hein? Que marca é esse sal que você usou? Que sal abençoado. Você faz isso? Ninguém. Agora, se faltar o sal, vai reclamar. Porque o sal, apesar de ser tão importante nas mãos daquele que cozinha, ele nunca é elogiado. Sempre quem é elogiado é o cozinheiro. Foram as mãos que executaram o prato, nunca o sal. Assim somos nós. O Senhor nos usa para dar sabor na vida de outras, mas a glória jamais será nossa. A glória será sempre do Senhor que nos usou para abençoar aquelas pessoas. Compreende? Não faz sentido querer ficar com glória para a gente. Acabamos de ler, sem mim nada podeis fazer. É como, por exemplo, agora falando da luz. Você sabe que a lua, por exemplo, a lua está aí. Você vai lá fora, está iluminado. Mas você sabia que a lua não tem uma luz própria?
A luz da lua é a luz do sol. É o sol que ilumina a lua e faz com que haja essa claridade durante a noite. Quando Jesus fala, vós sois a luz do mundo, Jesus não está dizendo que nós temos luz própria. Ele está dizendo que Ele reflete através de nós. Olha que coisa maravilhosa. Vocês querem ver só? Aproveita que está em João. Abre lá no capítulo 1, comecinho de João. Espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar, uma vez que a internet não está muito boa. Veja só, João capítulo 1. Vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta para vocês antes da gente ler. João Batista. João Batista. Ele foi um homem usado por Deus? O que vocês acham? Responde aí, meus irmãos. Ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Ele foi o último profeta da antiga aliança. João Batista iluminou a vida de muitas pessoas, abençoou a vida de muitas pessoas. Ele estava lá no deserto, pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento. Quantas pessoas não foram iluminadas? E quando João, aquele que escreveu este evangelho, vai falar de João Batista, ele diz assim, ó, veja só, vamos ver a partir do verso 6, capítulo 1, verso 6. Vocês acharam? Vamos ler. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Quer dizer, João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha o 8 agora. João não era a luz. Vamos ler de novo. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Veja o 9. A palavra, ou o verbo, é a luz verdadeira, que vindo ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Quando João vai falar de João Batista, ele diz, olha, ele veio e muitas pessoas foram iluminadas por meio do testemunho dele. Mas ele não era a luz. Mas João, se João Batista não era a luz, quem era a luz? Aí ele vai dizer, a palavra era a luz. O verbo era a luz. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Jesus. A palavra é a luz verdadeira. Jesus, eu queria que vocês repetissem comigo. Você que está em casa, repita também. Diga, Jesus é a luz verdadeira. Pastor, ele falou que eu sou a luz do mundo. Não, a luz verdadeira, a fonte de toda a luz é Cristo. Nós apenas refletimos essa luz que é Jesus. Tá bom? Então, toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Voltemos lá a Mateus 5. Eu quero ler de novo o verso 16, que diz assim, ó. Mateus 5,16, que é o texto principal de hoje. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Para quê? Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja bem, meus irmãos. Jesus está falando aqui sobre algo muito mal compreendido. Muito mal compreendido. O que, pastor? As boas obras. As boas obras são muito mal compreendidas. Aqui a gente leu que nós devemos iluminar as pessoas com a luz que reflete em nós, vinda de Cristo, para que essas pessoas vejam as nossas boas obras. É preciso dizer, repetir, sei lá quantas vezes eu já tratei desse assunto aqui, mas vale a pena repetir, que é um assunto fundamental para a fé cristã, que ninguém, absolutamente ninguém, é salvo pelas boas obras. Ninguém.
Porém, todo salvo pratica boas obras. Não é a mesma coisa, pastor? Não, eu vou repetir para ficar claro. Eu praticar boas obras, vão me salvar? Deus vai olhar para mim e falar, olha como ele é bom, olha como ele é caridoso, olha como ele é justo, olha como ele é honesto, olha como ele é... Vou salvar ele porque ele merece. É assim que funciona? Porém, se você é salvo, você vai praticar boas obras. Como consequência da salvação, não como causa da salvação. Por favor, entendam isso. Por que eu digo que isso é muito mal compreendido? Porque nós temos, no meio evangélico, por assim dizer, dois ensinamentos errados. Existem igrejas que são igrejas legalistas. Por exemplo, da onde eu vim, era uma igreja legalista. O que significa ser uma igreja legalista? É uma igreja que prega que a salvação é pelas obras. Então eu aprendi o quê? Eu tenho que fazer tudo certo para conquistar a minha e tenho que fazer tudo certo para manter a minha salvação. Isso é uma igreja legalista. Você vai ser salvo pela sua justiça, pela sua santidade, pela sua boa consciência, pelas suas boas obras. Por que isso é errado? Porque a palavra de Deus é clara, que a salvação é obra de Deus. Efésios 2, vocês são salvos pela graça. A salvação é um presente que recebemos de Deus. Nós não conquistamos salvação, nós somos conquistados pelo nosso Salvador, que morreu por nós aonde, meus irmãos? Na cruz. Então esse pensamento legalista é errado. Errado. Mas a gente tem um outro pensamento errado. Qual, pastor? É o pensamento da hipergraça. O que se trata isso, pastor? São aquelas igrejas que dizem mais ou menos assim, ó, você é salvo pela graça. Então você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Que você, no final de tudo, você vai ser salvo. Então não tem problema, faz o que você quiser, que Jesus já pagou tudo na cruz. Isso também é errado. Porque se a primeira igreja fala que as boas obras salvam o legalismo, esta segunda fala que as boas obras não tem valor nenhum. O que é o bíblico? A salvação é pela graça. E essa salvação nos faz produzir boas obras, como a gente leu. Assim Jesus disse aqui, assim resplandecei a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Que você jamais esqueça isso. Se você se apoiar na sua justiça, nas suas boas obras, achando que isso vai te salvar, quando você morrer, você vai ter uma triste surpresa. Mas se você diz que é salvo e não pratica boas obras, você também vai ter uma triste surpresa. O cristão sabe, eu fui salvo por Jesus e agora eu pratico boas obras para agradecer aquele que me salvou. Amém, meus irmãos? E o final de tudo, para que tudo isso, pastor? Volta de novo no verso 16, lá no finalzinho do verso 16, ó, finalzinho, ó. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Qual é o final de tudo? Para que Jesus nos salvou? Para que Jesus nos tornou sal da terra, nos tornou luz do mundo, nos capacitou para as boas obras? Qual é a finalidade de tudo isso? A glória do Pai. Tudo converge, tudo termina no seguinte: Deus ser glorificado. Como Paulo vai dizer lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dada a ele. Meus irmãos, o Senhor nos salvou, nos tirou desse mundo,
Muitos de nós, Ele nos tirou não só do mundo, mas também nos tirou de um sistema que pregava um falso evangelho, e Ele fez isso para ser glorificado por meio da nossa vida, do nosso testemunho, sendo sal da terra e luz do mundo. Vamos ficar de pé. Essa é a missão da igreja. Deus lhe deu uma missão, Deus nos deu uma missão. Qual, pastor? Ser sal da terra, ser luz, abençoar as pessoas, servir de guia para que as pessoas conheçam a Cristo. E o Pai seja glorificado. Eu quero orar, meus irmãos. Eu quero orar. Se você está aqui e você ainda não está salvo, por que você ainda não está salvo? Porque você não produz bons frutos, você produz maus frutos, obras más. Eu quero orar para que você se arrependa. Talvez você está aqui confiando na sua justiça. Talvez você está aqui pensando assim, se eu morrer hoje eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Porque eu faço as coisas certas. Você está perdido se você pensa assim. Vou orar para que você pegue a sua fé, a sua confiança e coloque em Jesus e na obra que Ele realizou na cruz. Quero orar para que o Senhor venha nos usar para dar sabor aos outros, nos usar para iluminar a vida de outras. Eu quero orar, nós vamos orar para que o Senhor tire de nós todo o egoísmo, essa mania de pensar só na gente. Vamos orar para que Deus nos ajude a nos parecer mais com Ele e para que Ele seja glorificado. Oremos então, meus irmãos, fechemos os olhos, os que estão em casa também. Senhor, existe um propósito pelo qual o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou. Nós éramos como um cadáver no fundo do mar, mortos, perdidos. Mas o Senhor mergulhou